pegue a palavra de Deus e abra no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6 e o versículo 10, apenas esse versículo. Essa história de Daniel é muito bonita, até as crianças conhecem, né? Daniel capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que estava assinada a escritura, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um jovem, e ele já tinha essa necessidade de se comunicar com Deus todos os dias. Ele orava de manhã, de tarde e na noite, né? Bem beirando a noite. Manhã, tarde e noite. Ele tinha essa necessidade. Eu não vou dizer um costume nem hábito, porque oração não se deve ser um costume ou um hábito. Porque costume você pode deixar de fazer, hábito você pode mudar. Agora, necessidade não. Necessidade você vai ter que sempre orar. É uma necessidade que você tem. Uma necessidade de se comunicar com o Deus de Israel, com o nosso Deus. Quem faz como Daniel aqui? Quem ora todos os dias? Levante a mão quem ora. Pastor, eu oro só de manhã, só na igreja. Pastor, eu só oro à tarde, eu só oro à noite. Eu oro quando eu acordo, eu oro antes de dormir. Essa é a minha vida de oração. Pastor, eu oro todos os dias. Você tem que pegar o exemplo de Daniel. Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. E nós vamos aprender por que ele orava tanto assim. Daniel prosperou em todos os reinos que passaram ali por Babilônia, todos os reinos. Seja qual for o rei, Daniel continuou prosperando. Mudava governo, mudava modo de pensar, mudava reinos e mais reinos, e Daniel continuava prosperando em todos os reinos. Mas por quê, pastor? Porque Daniel tinha 5 segredos. Quem quer aprender os 5 segredos de Daniel? Que vai te fazer prosperar onde for, e quem seja o governo, você vai prosperar. Porque a sua prosperidade não vem dos homens, mas vem de Deus. Mude reinos, mude tempos, mas o seu Deus não muda, ele continua o mesmo, e ele vai te abençoar. Quantos creem assim? Mas vamos fazer como Daniel. Para ser abençoado, precisamos fazer como Daniel. Então você vai fazer como Daniel a partir de agora. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 10. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Daniel. Dá para melhorar aí, hein? Daniel. Mais alto porque nós estamos em grande número. Daniel. Aí. Pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Quantos creem nessa palavra? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus, abra sua boca e glorifique o Deus de Daniel, que fez ele prosperar na Babilônia e que também te fará prosperar. Glorifique o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja te glorifica, a tua igreja te adora. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele agora, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se assente, Daniel, se assente, Daniela. Tem Daniel e tem Daniela. Olha, essa história é muito linda, as crianças conhecem essa história. Quando se fala de Daniel, qual a primeira coisa que vem em mente? Daniel na cova dos leões. Não é assim que as crianças conhecem? Daniel na cova dos leões. É esse mesmo Daniel. Mas nós precisamos conhecer quem foi este Daniel. Por que esse Daniel foi um grande profeta? E eu vou te dizer, além de ser profeta, era um homem muito querido pelos céus. Os céus estimavam tanto esse Daniel, que os anjos, quando apareciam para Daniel, 2 anjos sempre apareciam para Daniel, o Gabriel e Miguel. Eles sempre estavam ali conversando com o Daniel. O Gabriel, principalmente, que é um anjo mensageiro. O Miguel já vinha para guerrear em favor de Daniel, porque o Miguel é um anjo de batalha, um anjo destruidor. Então, travou a guerra aqui na terra, travou a guerra com demônios e Satanás, Miguel já vinha com espada e colocava tudo em ordem. Agora, se é uma mensagem de Deus que precisa ser entregue, vinha Gabriel e entregava para Daniel. Daniel nunca ficou sem resposta. Todas as respostas que Daniel pediu ao Senhor, Deus entregou todas elas. Mas por quê, pastor? Porque Daniel era um homem muito amado por Deus. Quando o anjo se apresentava para Daniel, ele dizia assim: ó homem amado, estimado, querido por Deus. Olha como é que o anjo chegava diante de Daniel. Homem amado, querido, estimado por Deus. Você acha que Deus chama qualquer um de amado, querido, estimado? Não, não é qualquer pessoa que Deus chama de amado, querido, estimado. Deus não via a hora de Daniel estar com ele. Daniel era um homem muito sincero, justo, como Jó. Um homem que Deus, se destruísse a terra, só Daniel se salvaria junto com Jó e Noé. A palavra de Deus diz isto. Só esses 3 homens livrariam a sua alma pela sua justiça. Mas quem foi Daniel? A palavra Daniel, ela é de uma origem hebraica. E ela tem junção de 2 palavras. Quando você lê nome de profetas que terminam com El, já pode colocar Deus na história. Toda vez que você vê nome de profeta que termina com El, o El é Deus. Só que as primeiras letras têm um significado. Então, Daniel é a junção de 2 palavras. Se você separa Daniel, Dani quer dizer juiz de, e El, Deus. Então, junta as 2 palavras, ficam Daniel. Então, juiz do quê? Se nós formos olhar, tem 2 palavras aqui. Ou seja, juiz de Deus, ou também Deus é o meu juiz.
Esse é o significado do nome Daniel. Juiz de Deus, ou Deus é o meu juiz. Pastor, mas juiz de Deus dá a entender que Daniel fazia esse juízo através de Deus. Juiz de Deus não quer dizer que está julgando a Deus. Juiz de Deus quer dizer que alguém que julgava em nome de Deus. Podemos pensar assim. Mas o nome mais favorável que representa Daniel é o segundo. Deus é o meu juiz. Por quê? O que Daniel passou de injustiças, o que Daniel não sofreu na vida, e sofreu com tantas injustiças, viu? Daniel teve praticamente livramentos de morte. 2 livramentos vou colocar aqui. Na primeira vez foi quando Nabucodonosor teve um sonho que ninguém revelou o sonho dele. Aí ele ficou muito perturbado com aquilo. No palácio tinha astros, tinha astrólogos, tinha os videntes, adivinhadores, mas nenhum deles conseguiram desvendar o sonho do rei Nabucodonosor. Então o que o Nabucodonosor disse? Pode matar todos os sábios, pode acabar com todos eles, inclusive Daniel estava no meio. Mate todos eles, porque nenhum deles puderam desvendar o meu sonho. Aí Daniel vai lá e desvenda. Então observa, Daniel já teve um livramento de morte ali. E agora ele vai para o segundo, que é na cova dos leões. Isso por conta do quê? De injustiças. Então por isso que o nome mais confiável é Daniel, Deus é o meu juiz. E realmente, Deus foi o juiz de Daniel dentro da corte da Babilônia. Se passaram reis e reis, Daniel continuou vivo lá. Morreu farto de dias. Daniel era um jovem. Olha só, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, com seu grande exército, ele destrói o templo que Salomão havia construído, ele acaba com a cidade de Jerusalém, ele leva para a Babilônia cativos, homens, mulheres e crianças, mata muita gente em Jerusalém, inclusive nessa levada, ele leva Daniel e sua família para a Babilônia. E Daniel é um jovem que tem aproximadamente 17 anos de idade, quando ele é levado para a Babilônia como escravo, como cativos, e ficou lá a vida toda praticamente. Daniel praticamente, uns dizem que ele voltou para Jerusalém, outros dizem que ele morreu na Babilônia, mas não morreu como escravo, não morreu como uma pessoa sendo açoitada, pelo contrário, ele foi um estadista dos reis, um ministro. Ele foi um homem de grande importância e autoridade em todos os reinos que passaram pela Babilônia. Isto é, 4 reinos, viu? Em 4 reinos, 4 reis deram honras a Daniel. Todos eles. Quando invadiam Babilônia, tomava a Babilônia, o rei, colocava o seu império na Babilônia, tomava conta de toda a terra da Babilônia e tomava conta do mundo todo. E aí Daniel continuava no palácio. Não tirava Daniel do palácio. Por quê, pastor? Porque Daniel, diz a palavra, que era um homem muito inteligente, muito sábio, muito entendido em visões e sonhos. Então para os reis é uma boa, né? Reis que tinham bastante sonhos, visões, podia contar com quem? Com Daniel. Tive um sonho. Tem o Daniel aqui, ele revela. Tive uma visão. Tem o Daniel aqui, ele revela. Então, para os reis é vantagem ter Daniel no palácio. Porque além de ser um homem inteligente, diz a palavra do Senhor, que Daniel e os seus amigos, Daniel tinha 3 amigos, conhecidíssimos também, que no nome deles, que o rei vai mudar o nome de Daniel, inclusive desses 3 amigos. Mas o nome desses 3 amigos se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Aí o rei Nabucodonosor muda os nomes deles. Coloca Sadraque, Mesaque e Abednego. E também muda o nome de Daniel. Daniel passa a se chamar no palácio do rei Beltesazar. Mas o que significa Beltesazar? Bel quer dizer Deus, ou Baal, Senhor, Mestre. E esse Bel, ou Beltesazar, quer dizer um Deus que a Babilônia venerava, que era o Deus Merodach, conhecido como Marduk. Esse era o Deus que é praticamente o Deus da criação do universo, o Deus mais venerado na Babilônia.
E esse nome Beltesazar significa Bel protege a vida do rei. Então Nabucodonosor muda o nome de Daniel. E agora ele passa a se chamar os nomes da Babilônia. Inclusive ele e os seus amigos. E Daniel não era qualquer um. Nem mesmo em Jerusalém ele era qualquer pessoa. Daniel era de uma família nobre, de linhagem de reis. Por isso que ele era um homem muito entendido, muito sábio. A palavra de Deus diz que Daniel e os seus amigos eram 10 vezes mais sábios e inteligentes do que os sábios da Babilônia. 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente. E diz a palavra que aos seus amigos Deus deu sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento e conhecimento em todas as visões e sonhos. Ou seja, a Daniel Deus deu uma porção maior do que os seus 3 amigos. Por isso que Daniel e os seus amigos estavam lá no palácio do rei. E Daniel, para quem não sabe, ele é contemporâneo de 2 profetas. Só que eles não se conheceram, mas viveram na mesma época. E uns dizem, que o Ezequiel conhecia Daniel, porque Ezequiel menciona Daniel no seu livro. Outros dizem que pode ser um outro Daniel, mas a gente fica com esse Daniel aqui mesmo, que é o Daniel que estava na Babilônia, não um outro Daniel. O Daniel, por exemplo, ele foi contemporâneo de Jeremias. Na mesma época que Jeremias ele vivia, Daniel também viveu. O Jeremias, ele ficou em Jerusalém depois da cidade de Jerusalém ter sido destruída pelo rei Nabucodonosor. Deus deixou Jeremias em Jerusalém para profetizar esperança para aqueles que ficaram. Não foram todos levados para a Babilônia, alguns ficaram. O rei Nabucodonosor, por exemplo, deixou Jeremias lá em Jerusalém. Não levou Jeremias cativo. Jeremias não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém. Ele e alguns remanescentes que ficaram. E ali, Jeremias ele passava em Jerusalém, a cidade toda destruída. O templo que Salomão havia erguido também destruído. E Jeremias profetizava vida, esperança. Por isso que ele escreveu o livro chamado Lamentações. É um livro de Jeremias. E lá já diz tudo, Lamentações. Ele começa a lamentar. E dentro desse livro, Jeremias capítulo 3, versículo 29, vai dizer o seguinte: põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. Então Jeremias era um profeta que profetizava esperança para Jerusalém. Mesmo que Jerusalém tinha sido acabada pelo rei. Mas ele estava ali, profetizando esperança, profetizando vida, dizendo que Deus ia restaurar novamente Jerusalém. Ele colocava fé no coração do povo, ele colocava esperança. Enquanto isso, Ezequiel estava lá no cativeiro da Babilônia. Fazendo o que, pastor? Ezequiel também estava colocando esperança no coração daqueles que estavam cativos. Porque diz a palavra no Ezequiel capítulo 37, que Deus levou Ezequiel em um vale de ossos secos. Ali não é cemitério, literalmente dizendo, ali é no sentido espiritual. Era o povo de Deus que estava preso, cativo, mas que não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança de que iria voltar para Jerusalém, para sua terra natal, de que iriam morrer no cativeiro da Babilônia. E muitos morreram realmente. Muitos nasceram, morreram e não saíram da Babilônia, Aí viam que não tinha esperança de voltar para Jerusalém. Por isso que o próprio Senhor diz para Ezequiel: vai lá e profetiza o quê? Vida. Profetiza, Ezequiel, para esse povo esperança. E Ezequiel entra no vale de ossos secos, ou seja, entra no cativeiro, ele está no cativeiro, ele anda por cativeiro, e ele vê o povo sem esperança, e ele começa a profetizar vida, dizendo que Deus iria restaurar Jerusalém, de que o povo não iria morrer naquele cativeiro. E aconteceu realmente. Depois de 70 anos o povo voltou para Jerusalém. Então, enquanto Jeremias estava profetizando esperança para Jerusalém, lá em Israel, Ezequiel estava profetizando esperança dentro do cativeiro da Babilônia, e Daniel sentado próximo ao lado do rei, dentro do palácio. Olha, Deus usou os 3 homens
na mesma época, para trazer esperança. Então foi uma maneira de Deus usar Daniel do lado do rei. Olha só que coisa, hein? Um homem que era judeu, escravo, que foi levado como escravo para a Babilônia, agora ele está lá do lado do rei Nabucodonosor. Passaram-se reis e Daniel continuava lá. Daniel continuou do lado do rei Nabucodonosor. Daniel continuou do lado do filho de Nabucodonosor. Uns dizem filhos, outros dizem neto. O Beltazar, que também foi um rei. Daniel que estava lá. Foi honrado Daniel no reino de Nabucodonosor. O Nabucodonosor colocou Daniel como maioral de todos os seus súditos, de todas as suas autoridades, por ele ter revelado os sonhos de Nabucodonosor. O rei Beltazar, que era filho, uns dizem filho, outros netos de Nabucodonosor, também exaltou Daniel, colocou como maioral de todos os seus súditos, de todos os seus empregados e autoridade. E lá na frente, o rei Dario, uns chamam de Dário, outros chamam de Dario, mas é Dario, colocou também Daniel como um grande homem no seu reino. E foi justamente nessa hora que ele vai ser perseguido. Quando o rei quer exaltar Daniel. Está vendo aí? Quando Deus quer exaltar, surgem os perseguidores, né? E quando está tudo igual, tudo no mesmo nível, ninguém persegue ninguém, mas é Deus colocar em cima, já começa a vir as más línguas, vem as perseguições, vem os olhos tortos, vem a inveja, vem um diz que me disse, já reparou nisso? Quando está todo mundo igual, ninguém persegue ninguém. Mas é só dar uma honra, só querer exaltar a pessoa, colocar acima, já vem os inimigos. Aí você começa a ver realmente quem é quem. Você sabia disso? Quando está todo mundo igual, parece que todo mundo é amigo, né? Está todo mundo igual, no mesmo nível, no mesmo patamar. Mas quando alguém sobe, é aí que você vai notar quem é quem. É igual você ganha uma promoção na empresa, você é um empregado. Está junto com os outros empregados, conversando com os outros empregados. Mas chega o dono da empresa, o executivo, o diretor, diz, vou te colocar como líder de todos aqui, hein? Vou te promover nessa empresa, pronto. Quem é seu amigo verdadeiro vai estar submisso a você. Mas quem não é, começa a te perseguir. Tenta puxar o seu tapete. Peraí, ele vai mandar em nós? Não, nós temos que arrumar um jeito de parar isso. Foi assim que aconteceu com Daniel. O rei Dario, ele tomou conta de todo o império. O rei Dario era o rei dos medos. Ele tomou conta de todo mundo, todo o universo. Ele e Ciro eram lado a lado. E aí o Dario pensou em constituir Daniel como maior autoridade abaixo dele. O Dario pensou, peraí, eu vou ter que dividir o meu império em províncias, em cidades. E aí ele pensou em dividir o seu império em províncias ou cidades, em 120 províncias, né? 120 cidades. E cada cidade um governador, para dar conta daquilo, para o rei não sofrer dano. Aí o rei pensou, peraí, vou dividir 120 cidades, vou colocar 120 governadores, mas eu preciso de alguém que mande nesses governadores. Aí o rei pensou em construir 3 ministros, e um deles era Daniel. E não só o bastante, o rei pensou em colocar Daniel como acima dos ministros e acima dos governadores. Então, Daniel estaria debaixo da autoridade do rei, como o José no Egito e Faraó. Seria Daniel e o rei Dario. Aí quando o rei pensou nisso, aí veio o quê? A perseguição. Os outros ministros que tomavam conta de governadores não quiseram isto, porque iam dar, ou seja, ser submisso a Daniel, que não era nem ali nascido na terra deles, não era nem um homem que pudesse fazer parte da linhagem deles, mas era um escravo, um cativo que veio lá de Judá, de Jerusalém, porque Daniel era um profeta de Judá, que veio lá de Jerusalém, cativo. Um escravo vai mandar em nós? É assim que eles pensaram. Um escravo vai mandar em nós? Como José. Um presidiário vai mandar em nós? Eles não quiseram isso, aí tentaram de todas as maneiras pegar Daniel em algum pulo. O que eles pensaram em fazer?
peraí, vamos fazer alguma coisa aqui, porque senão Daniel ele vai dominar todo o palácio, vai dominar a gente, e nós não queremos ficar debaixo da autoridade de um escravo. Nós não queremos ficar debaixo da autoridade de um homem que veio como escravo lá de Jerusalém. Não, isso não pode acontecer. O rei tem que mudar de ideia. O rei não pode fazer isso. E aí foram procurar Daniel, ou seja, a vida de Daniel, no reino, na administração do reino, para ver se ele era um corrupto, se ele não estava traindo o rei, né? Se ele não estava armando uma cilada contra o rei nas escondidas. Aí tentaram arrumar um jeito na vida dele, administrativa, na vida pessoal dele. Vamos pegar alguma coisa, sabe? Ó, eu te digo uma coisa para você. Seja um bom funcionário, viu? Seja onde você estiver, seja qual for o seu trabalho, seja qual setor você trabalha, porque Deus está vendo. E vai chegar o tempo que Deus vai te exaltar pelo seu trabalho, pela sua honestidade. E quando isso acontecer, os inimigos vão tentar arrumar um jeito contra a sua vida justamente no seu trabalho. Ele vai ser o quê? Encarregado? Rapaz, chega atrasado toda hora. É assim que eles vão fazer. Ele vai ser o quê? Líder, encarregado. Ele coloca um monte de atestado aqui no RH. É assim que os inimigos vão encontrar. Viu? Os inimigos vão tentar encontrar um jeito de te prejudicar e tentar arrumar uma razão para que isso não aconteça. Mas se você tiver na sua honestidade, na sua sinceridade, quando vier o tempo da exaltação, custe o que custar, venha o que vier, que ninguém vai conseguir parar aquilo que Deus tem para você. Continue na sua honestidade no seu trabalho. Faça aquilo até distante dos olhos do chefe. Que geralmente as pessoas começam a fazer quando vê um chefe, né? Ei, o chefe está entrando aí. Pega a vassoura, vai. Vai, limpa ali, limpa ali, limpa ali. Pega, arranca o mato lá. Arranca o mato. Né? O patrão está vindo, o chefe está vindo, a pessoa começa a arrumar algum jeitinho. Ô, patrão, tudo bem? Com a vassourinha. Tudo bem, patrão? Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor Augusto? Tudo bem? Fala, Deus. Né? Já começa a arrancar matinho. Olha, tá pintando. Ô, patrão, estou pintando aqui o setor. Começou, pegou o pincel agora. Sabe? Não é assim que muitos fazem quando vem o patrão? Não, faça isso até quando o patrão não está vendo. Viu? Faça isso até distante de quem não está vendo. Porque Deus está vendo. Viu? Deus está vendo. Não faça só para mostrar para quem vai te exaltar, não. Faça até quem não está vendo. O Daniel, ele era um homem justo até distante do rei. Não é à toa que quando os inimigos chegam diante do conselho deles, tentando arrumar um jeito, eles vão dizer: nós não temos nada para acusar Daniel no reino. Daniel é um ótimo funcionário. Daniel, um homem sincero. Eles vão dizer isso, viu? Daniel, um homem de fidelidade, justiça com o rei. Daniel era exemplo mesmo de fé, fidelidade, justiça. Então, os inimigos não encontraram nada na parte da administração que envolviam o trabalho dele. Que envolvia o trabalho de Daniel, não encontraram nada. Nada que pudesse dizer: ô rei, você vai exaltar Daniel? Daniel é um corrupto. Daniel trai o Senhor nas costas. Daniel fala mal do Senhor. O Senhor vai exaltar ele? Não encontraram nada. Então, onde é que eles foram buscar a razão? Na lei do seu Deus. Olha só onde o inimigo vai bater. Ah, se ele não tem nada de ruim aqui no trabalho. Ah, sim, Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. Ah, legal. Vamos montar um decreto agora. Olha o que os inimigos fizeram. Vamos montar um decreto. E vamos dizer o seguinte, que por um estado de 30 dias, um espaço de 30 dias, ninguém pode orar a nenhuma divindade. Olha só, hein? E ninguém pode pedir a ninguém a não ser ao rei Dario. Exaltando o ego do rei, né? Então vamos fazer isso. Vamos chegar diante do rei e dizer isso. Aí chegaram diante do rei Dario e disse: ó rei, nós estávamos em conselhos
E chegamos a uma conclusão que o rei manda em tudo, né? O rei é a autoridade máxima em todo o império. O rei, o que acha? O seguinte, durante 30 dias ninguém pode pedir a ninguém a não ser ao rei. Tudo tem que passar pelo rei. Porque é o rei que manda em tudo, né? Então, o rei, 30 dias, um espaço de 30 dias. Ninguém pode pedir a outro homem, ninguém pode pedir a nada a uma outra autoridade, nem a um outro rei. E ninguém pode pedir a nenhuma divindade, fazer nenhum pedido a divindade alguma, somente para o rei. Somente para o rei. O rei, achei interessante, vou ter autoridade, qualquer coisa tem que pedir para mim. Né? O rei achou legal aquilo, aí os inimigos disseram, rei, mas para não violar isso, assina o decreto agora. Mal sabia que estava tentando caçar quem? Daniel, que orava todos os dias. Nenhuma divindade pode pedir, assina aqui, rei. O rei, sem saber de nada, o rei vai lá e assina o decreto. A escritura que durante 30 dias, ninguém pode pedir nada a ninguém a não ser para o rei, e ninguém pode fazer orações expressas a nenhuma divindade, somente ao rei. Pum, assinou. Agora, rei, o seu anel, sela aqui, selou. O rei, não pode quebrar a lei, hein? Segundo o costume dos reis, medos e persas, não se viola nenhum decreto do rei, seja quem for. E o rei, sim. Daniel, sabendo que a escritura estava o quê? Assinada. O que Daniel vai fazer? O que Daniel vai fazer? Diga, orar, como ele fazia sempre. Daniel vai orar, vai dar graças ao Senhor. Daniel foi uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus, acima de qualquer coisa. O rei não tinha desconfiança nenhuma de Daniel. Não é à toa que ele ia colocar Daniel como autoridade máxima do império abaixo dele. Então o rei confiava em Daniel. Ele sabia que era um homem diferenciado, porque em Daniel havia um espírito diferente. A própria palavra de Deus diz isso. Em Daniel havia um conhecimento, uma sabedoria diferente dos demais. Por isso que o rei queria constituí-lo como o segundo governador de todo o império do rei. Assim como José. José, quando revelou os sonhos de Faraó, o que Faraó disse para José? Ô José, a quem nós acharemos um homem tão sábio quanto tu? A quem nós acharemos um homem que tenha sabedoria e o Espírito do Senhor sobre ele? Você vai dominar o meu reino. Você vai ser a autoridade do meu reino. Você que vai governar o meu palácio. Só eu na cadeira sou maior do que você. Mas abaixo de mim você vai mandar em tudo e em todos. Foi assim. Porque ele era diferente, assim como Daniel. Então o rei Dario sabia que Daniel era um homem justo, um homem íntegro, um homem sincero. Ele não tinha em Daniel malícia. Daniel nunca aceitou sequer nenhuma corrupção. Você acha que não tinha corrupção naquele tempo? Sempre teve. Daniel nunca fazia parte desse grupo de corruptos do palácio do rei. Não é à toa que o rei divide o seu reino para não sofrer dano, porque ele está sendo roubado. E o rei sabe que Daniel é um homem sincero, fiel. Ele sabe. Então Daniel nunca aceitou se corromper, por maior que fosse a proposta a ele, por maior que fosse a riqueza que ele ganhasse lá dos corruptos no palácio, ele não aceitava. Ele andava na sua sinceridade, honestidade e fidelidade com Deus e fidelidade com o rei, com a sua autoridade. Ele não era um homem mentiroso. A justiça de Daniel era tanta como um homem justo, que até Daniel, até Ezequiel, como eu disse, mencionou Daniel como um justo. O Ezequiel falou de Daniel, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Deus disse que se destruísse a terra, somente esses 3 homens livrariam a sua alma, e não conseguiria livrar a sua família. Só eles mesmos se livrariam, porque eles eram justos. Olha lá, ainda que estivesse no meio dela, da terra, dos animais, se Deus destruísse, esses 3 homens, Noé, diga comigo, Noé, Daniel e Jó, realmente esses homens eram diferentes. Quem foi Daniel? Um grande estadista do rei Dario,
um grande homem, justo, profeta. Esse foi Daniel. Quem foi Noé? Noé foi um praticante da justiça. Noé não se corrompeu num povo que ele viveu corrupto. Não é à toa que Deus mandou o dilúvio e acabou com todos eles. Só não destruiu Noé, sua família e suas noras, né? Noé, filhos e noras, né? Então, o Jó também não era um homem corrupto. Jó era um homem sincero, um homem justo, praticante da justiça de Deus, pregador da justiça. E Deus disse que se destruísse a terra, Noé não ia ser castigado, Noé não ia morrer, Daniel não ia morrer, e Jó também. O que Deus disse de Jó, hein? Homem é o quê? Sincero, homem reto, temente a mim e desviando-se do mal. O próprio Deus falou de Jó. Então somente esses 3 homens livrariam a sua alma da destruição da terra. Por causa do quê? Por causa da sua justiça. Olha lá, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Então, de todos que estavam na terra, somente esses 3 homens eram justos, mas nenhum. Então Daniel nunca foi injusto no reino, como diz Ezequiel, o homem que praticava a justiça, e isso incomodou os corruptos do palácio. Isso incomodou os inimigos que queriam de uma maneira ou outra acabar com a vida do Daniel, acabar com a promoção de Daniel, acabar com a exaltação de Daniel. Mas a palavra de Deus disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Quando Deus quer exaltar, ninguém pode impedir. Ninguém. Mantenha a sua vida sincera diante dos homens e diante de Deus. Mantenha a sua vida justa, honestidade diante dos homens e diante de Deus, porque Ele vai te exaltar. Ainda que ninguém esteja vendo, mas Deus está te vendo. Dos olhos de Deus ninguém foge. Daniel foi um homem que viveu muitos anos. Segundo alguns teólogos, diz que Daniel viveu 90 anos. 90 anos. E olha, Daniel é um exemplo de que não tem velhice não, viu? O que envelhece é a carcaça, mas o espírito não envelhece. Viu? O seu espírito, a sua alma, nunca pode ser envelhecida, nunca pode deixar ser envelhecida. Nunca deixe que a sua alma, o seu espírito envelhecem. O Daniel pode ter sido um velho, mas era um velho que mesmo com a idade avançada, ele tinha entendimento das visões. Ele nunca deixou que seus olhos escurecessem com o passar dos anos. Ele nunca deixou que seus ouvidos tapassem com o passar dos anos para não ouvir a voz de Deus. Diferente de quem? De Eli. Diferente de Eli, que era um homem velho que já não mais ouvia a voz de Deus. Um sacerdote que Deus falava com Samuel, falou 3 vezes com ele, e o velho Eli não sabia que era o próprio Deus falando com o menino. Porque o Samuel era um jovem, uma criança, ele não tinha entendimento acerca das coisas de Deus. E Deus chamou Samuel, Samuel correu no quarto do Eli. Ô meu senhor, o senhor está me chamando? O Eli, não, vai te deitar, estou te chamando. Voltou a deitar. Deus chamou de novo Samuel, correu lá de novo, no quarto do Eli. O senhor está me chamando? Não, não estou te chamando não, vai se deitar. Chamou a 3ª vez, aí que caiu a ficha do sacerdote. Vem cá, quem tem visão, ouvidos sensíveis, na primeira vez já sabia que era Deus. Não precisava esperar 3 vezes Deus chamar. Não precisava. Por que o Eli esperou 3 vezes? Porque não tinha mais entendimento espiritual. Não é à toa que o seu fim foi trágico, os seus filhos foram trágicos, Israel perdeu a batalha por causa de Eli. Perdeu a arca, que é a presença de Deus. Você conhece a história? Está vendo aí? Por causa de um sacerdote que deixou os anos cegar a sua espiritualidade. Pode passar os anos, você pode envelhecer nesse corpo, mas o seu espírito tem que estar renovado, a sua alma tem que estar renovada, a sua fé nunca pode esmurecer no Senhor.
passe o tempo que passar, a sua fé tem que estar voltada nele. Você nunca pode virar as costas para o Senhor. O Eli virou as costas, por isso que o fim foi trágico. Eli caiu da balança, quebrou o pescoço, morreu. Os 2 filhos que faziam barbaridades no templo, na hora do sacrifício, que eram sacerdotes, Hofni e Finéias, morreu na batalha. E a arca, que era a presença de Deus, foi tomada pelos filisteus. Tudo isso por causa de um sacerdote cego. Cego que eu digo espiritualmente, surdo que eu digo espiritualmente. Enquanto Daniel, lá no palácio, era um velho, mas tinha ainda intimidade com Deus. Daniel com 80 anos de idade, ele foi chamado na presença do rei Beltazar, que era filho de Nabucodonosor, para revelar o mistério da mão que escreveu na parede estucada de frente com o rei. Ninguém revelou aquilo, nem um mago, nem um sábio, nem um astrólogo, nem um adivinhante, nem um adivinho. Ninguém conseguiu revelar. Aí a rainha, que não podia entrar na presença do rei, tomou o seu lugar e disse: ó rei, tem um homem aqui que no tempo do seu pai ele revelava sonhos, visões. E esse homem pode interpretar essa visão que você teve da mão escrevendo na parede. O senhor quer que eu chame ele? Mas quem é? É Daniel, que foi transportado de Jerusalém, um dos escravos. Traga ele agora. Daniel foi lá com 80 anos de idade, entrou na presença do rei. Imagino eu, tá? Imagino eu, o rei olhando, dizendo: esse velho aqui é? Achei que era um jovem. Porque achei que era um moço inteligente. Esse velho aqui é? Não está escrito assim, mas imagino que o rei olhou, mediu Daniel do pé à cabeça, viu que era velho. Esse aí? É esse aí, rei. Esse que revelava as visões do seu pai, os sonhos do seu pai. Você sabe interpretar? Daniel disse: eu vou orar, espera um pouquinho que Deus vai me mostrar. Deus mostrou a interpretação do sonho, que é Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ou seja, foi pesado na balança, assado em falta, contado o seu reino, acabou. Palavras aramaicas que Daniel revelou, e diz a palavra que o rei exaltou Daniel, Beltazar exaltou Daniel no seu palácio, e naquela mesma noite o rei morreu, do jeito que Daniel revelou. Com 80 anos, não perdeu a sua intimidade das revelações de Deus. 80 anos, era um homem cheio do Espírito de Deus. Poderia sim, uma carcaça velha, um ancião, mas cheio do Espírito de Deus. Nunca perdeu a essência que está dentro e não fora. A essência que está dentro, que é a presença de Deus. Não é a essência de fora. O exterior é bonito, mas o exterior sendo bonito e por dentro velho, não adianta nada. Lembra de Caleb e Josué? O Caleb entrou na terra prometida com 85 anos de idade. Ele nunca perdeu o brilho da esperança. Ele nunca deixou que o tempo, os anos, perdesse ele a sua fé. Ele sempre teve a convicção de que ele iria entrar na terra prometida, que Deus jurou a Abraão, a Isaac, a Jacó, e jurou a Moisés. Ele iria entrar na terra prometida, e ele entrou. Só ele e Josué, os 2 velhos que entraram na terra prometida. E quando Caleb entrou na terra prometida, com 85 anos de idade ele estava. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. E agora está com 85 anos. Ele ainda vai para a luta, ele guerreia e ainda vence os inimigos. Isso é um exemplo, hein? Tem jovem com espírito velho, e tem velho com espírito de jovem. Não é os anos que vai tirar a sua força. Nada pode tirar a sua fé em Deus. Você pode estar de bengala, assim andando bem lentinho, sabe, igual a Josefa aqui, com 80 e poucos anos, se eu não me engano, vai para a rua, evangeliza, sai lá do extremo sul sozinha de ônibus, e vem para o culto, e não falte um culto sequer. Está aqui, está velha fisicamente dizendo, mas está nova espiritualmente dizendo. Ela está cheia do poder de Deus. Não deixe que os anos ceguem a sua fé.
80 anos, Daniel revelou o segredo. E sabe com quantos anos jogaram Daniel na cova? Com 83 anos de idade. E o que aconteceu com Daniel na cova, hein? Não morreu. Daniel morreu com 90 anos de idade, segundo teólogos. E diz que quando ele chega com 90 anos, quando ele chega na idade de 90 anos, ele escreve o seu livro, Daniel, que leva o seu nome. E o livro de Daniel é chamado de mini Apocalipse, porque revela o futuro do anticristo, revela a vinda do Senhor, revela a morte e ressurreição, ou seja, o juízo final. O livro de Daniel revela coisas que estão lá no Apocalipse. É chamado de mini Apocalipse o livro de Daniel. Deus se revelava para Daniel, face a face. Daniel era um homem totalmente diferente. Agora vem cá. O que fazia desse Daniel ser um homem diferente? Quais eram os segredos de Daniel? Pastor, eu quero ser igual Daniel. Quem quer ser igual Daniel? Você tem que fazer o que Daniel fazia, né? Quais eram os segredos de Daniel para ter, sabe, essa longevidade e ainda não perder o brilho da fé? Para ter essa longevidade vivendo em um palácio corrupto, vivendo em uma terra estranha, vivendo diante de homens que não temiam a Deus. Qual era o segredo? Quais eram os segredos que fizeram de Daniel um homem sábio, inteligente, entendido em toda visão e sonhos, que levaram ele a ter livramentos de morte? Ele teve livramentos de morte dentro do palácio, e levou a Daniel a ter prosperidade na Babilônia. Quais foram esses segredos? Anote o primeiro, o segredo de Daniel. Pastor, qual é o primeiro segredo? Diga comigo, adoração. Qual é o primeiro segredo? Adoração. Daniel praticamente viveu sua vida toda na Babilônia. Ele chegou com 17 anos. 90 anos ele estava lá na Babilônia ainda. Viveu a vida toda. Mas você vai ver Daniel adorando imagem? Você vai ver Daniel se curvando diante dos deuses da Babilônia? Ele estava na Babilônia. Ele estava num lugar corrupto, num lugar idólatra. Mas Daniel nunca se curvou diante de imagens. Daniel nunca se curvou, mesmo tendo ali amizade com o rei. Tendo finalidade com o rei, próximo do rei. Ele nunca adorou o que o que o rei da Babilônia adorava. Ele nunca adorou, ou seja, ele nunca se corrompeu, ele nunca se deixou ser levado por isso. Então Daniel, ele era um homem que viveu a vida toda na Babilônia, que tinha diversos deuses, inclusive o deus Marduk. Olha o deus Marduk, coloca o deus Marduk da Babilônia aí. Olha o deus que a Babilônia celebrava. Eu trouxe aqui um exemplo do deus Marduk, e esse deus Marduk para a Babilônia é o deus criador do universo, conhecido como Bel. Por isso que o nome de Daniel é Beltazar, ou seja, o deus que protege o rei. Olha lá, esse é o deus mais conhecido da Babilônia, que é o deus maior, né, o supremo deus da Babilônia. Ele tinha vários deuses. Esse é o deus Marduk, é o deus conhecido como Senhor Bel, o Deus que protege o rei. Nabucodonosor e Dario viram que só o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Daniel adorava o Deus de Israel de alma e espírito e corpo. Daniel nunca se corrompeu pela idolatria. Olha, Daniel era um praticante do mandamento. Porque o que diz os 10 mandamentos, hein? Coloca aí Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. O que diz lá, hein? Não terá outros deuses diante de mim. Daniel estava num lugar que tinha muitos deuses. Mas qual que era o Deus de Daniel? Era o mesmo Deus de Israel. Ele poderia estar longe de Israel, longe da capital da adoração, mas o Deus de Israel estava nele. Ele não deixava o Deus de Israel sair dele. Versículo 4, Daniel já praticava esse mandamento, viu? Já praticava esse mandamento. Olha lá, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse era um verdadeiro adorador, viu? Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que vista a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Daniel praticava o mandamento,
mesmo estando na Babilônia, ele não deixou que a idolatria da Babilônia corrompesse ele. Então Daniel era o quê? Um verdadeiro adorador. Cadê os verdadeiros adoradores? Você pode trabalhar no lugar que tem o Buda lá explícito, você pode trabalhar no lugar que tem a Santa Aparecida, você pode trabalhar num lugar que tem feitiçaria, tem um Exu, tem o Babaloxá, tem, Pombagira, tem vários espíritos ali, imagens. Você pode trabalhar em qualquer lugar de idolatria, mas o seu Deus está no seu coração e você não se corrompe. Podem te dar promoções e promoções, você não se corrompe por causa disso, porque nós trabalhamos em tantos lugares, né? Trabalha em lugar que o patrão é feiticeiro, macumbeiro, católico, espírita, maçom, tem tantas imagens, mas você continua fiel na adoração do seu Deus. Daniel vivia cercado de imagens, de esculturas, de deuses, mas ele continuava dobrando os seus joelhos ao Deus de Israel. Esse Deus que livrou Daniel era um verdadeiro adorador. Por isso que Isaías disse: muitos se aproximam de mim e com seus lábios me honram, mas o seu coração guarda mandamentos de homens. Muitos dizem que adoram a Deus de lábios, mas o coração está longe. Mas a alma está longe, o espírito está longe. É por isso que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24, o que Deus disse? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, o Deus Pai, procura os tais que assim o adorem. Versículo 24, olha o que vai dizer: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem crê que Daniel era um verdadeiro adorador? Daniel era tão verdadeiro adorador, que através da sua adoração, ele atraiu os reis para adorarem o verdadeiro Deus. Você sabia disso? Nabucodonosor e Dario levantou um decreto dizendo: todo o meu reino vai adorar o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Você quer ver? Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29. Olha o que Nabucodonosor vai dizer. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorasse algum outro Deus senão o Deus de Israel. Verso 29. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o mesmo Deus de Daniel, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até Nabucodonosor viu que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus, assim como Nabucodonosor, o rei Dario também. Daniel capítulo 6, versículo 26. Olha o que vai dizer aqui, que vai levantar um decreto também. Da minha parte, o rei Dario dizendo: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Esse Deus de Daniel é o seu Deus? Esse Deus de Daniel é o seu Deus? Então glorifique o nome dele, adore o nome dele, se ele também é o seu Deus. Qual o primeiro segredo de Daniel? Diga: adoração. Ele era um verdadeiro
adorador. Marque embaixo o segundo segredo de Daniel. Diga comigo, fidelidade. Diga, fidelidade. Daniel, mesmo diante das iguarias da comida do rei, diante das iguarias do palácio do rei, preferiu não se contaminar com o manjar pagão, porque aquela comida era pagã. Isto porque ele sabia que era contra a lei de Deus. Por que Daniel não quis comer carne? Por que Daniel não quis comer manjar do rei? O que ele pediu para o rei? Quem se lembra aí? Legumes e água. O eunuco que servia a comida para os sábios, os jovens do palácio, ele servia baita de uma comida. O que o rei comia, eles comiam também. Aí o Daniel disse: ô eunuco, eu posso evitar essa comida? Porque tinha coisa ali que era contra a lei de Daniel, contra a lei do Deus de Daniel. Eu posso comer outra coisa no lugar? Aí o eunuco diz: mas o que vocês vão comer? Eu e meus amigos queremos legumes e água. Legumes e água? Deixa a gente comer isso. Mas vocês vão enfraquecer, vão ficar magros, vão morrer de fome. Legumes e água? Faz um teste de 10 dias, traga legumes e água. E o eunuco foi lá e levou para Daniel e para os seus amigos legumes e água. Legumes e água. E diz a palavra que em 10 dias, como é que estava Daniel e seus amigos? Opa, eu vi gordo aí. Quem falou gordo? Tem gordinho na Bíblia, viu? Cadê os gordinhos? Não ofende não, porque Daniel era gordinho, viu? A Bíblia diz que eles ficaram gordos. Daniel ficou gordo e os seus amigos ficaram gordos. Ou seja, Daniel não quis se contaminar com o manjar do rei. Como é que pode legumes e água deixar gordo? Não vai comer, fazer essa dieta não, que você vai ficar gorda. Gordo. Daniel comeu e ficou gordinho. Os amigos comeram, ficaram gordinhos. Ou seja, Daniel não quis se contaminar, se corromper com os costumes pagãos, antes manteve a sua fidelidade a Deus. E olha o que diz a palavra em 1ª carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Isso é bem claro. Todas as coisas me são o quê? Lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Daniel diz: está tudo aí no palácio, é tudo lícito, você pode comer à vontade. É igual o serve-serve, você paga e come à vontade. Daniel disse: eu não quero não. É lícito comer? Está ali. Mas eu prefiro manter a minha fidelidade a Deus. É lícito eu entrar no bar? É lícito. Mas eu vou entrar lá e pegar uma cerveja? Não, eu vou entrar lá e pegar um suco, pegar uma água. É ou não é? É lícito eu entrar no bar. Olha, eu vi o pastor entrando no bar, o que tem? Eu fui no bar pegar uma água mineral, não posso? É lícito. Tem coisas que contaminam ali? Tem. Mas eu não fui lá buscar coisas que contaminam. O palácio tinha coisas que contaminam, mas Daniel não deixou ser contaminado. Daniel não deixou ser levado por coisas ilícitas. Ele manteve o quê? Diga comigo, a sua fidelidade. A sua fidelidade. Terceiro segredo agora. Anote aí o terceiro segredo de Daniel. Diga comigo, fé. Será que Daniel tinha fé? Quem tem fé do Daniel aí? Vou lançar na cova dos leões agora. Se Daniel não tivesse fé, ele teria parado de orar. Porque ele sabia que quem orasse no espaço de 30 dias, o que queria acontecer? Seria lançado na cova dos leões. Se Daniel não tivesse fé, ele teria parado na hora. Peraí, eu vou parar porque senão vão me lançar na cova. Mas ele tinha tanta fé que ele não parou de orar. Não parou. E ele orava ainda com a janela aberta para deixar os curiosos, sabe, os inimigos virem mesmo. Porque se ele não quisesse, ele teria feito o que com a janela? Fechado. Peraí, eu vou orar. Se ele tivesse feito isso, ele estava com medo. Ele continuou com as janelas abertas. E foi justamente na janela que os inimigos viram Daniel orando. Então Daniel tinha fé. Ele tinha certeza de que Deus iria livrá-lo da onde?
da cova dos leões. Daniel tinha tanta certeza que Deus iria livrá-lo da cova dos leões, que mesmo tendo assinado o decreto para não mais orar a Deus, ele foi orar. Até o rei sabia que Daniel era um homem de fé. Até o rei sabia disso. O rei chegou, assinou, colocou o seu anel, colocaram uma pedra na cova dos leões, assinou ali, e aí o rei disse assim: ó Daniel, o Deus que tu serve te livrará. O rei falou isso. O Deus que tu serve, olha a confiança do rei. Até o rei sabia que Daniel era homem de fé, que o Deus que ele serve te livrará. Segundo a tradição judaica, ou seja, judaico-cristão, diz, inclui uma tradição de que a cova tinha 7 leões. Uma cultura, uma tradição judaica, não está escrito na Bíblia lá, mas diz que tem leões, isso está escrito. Foi jogado na cova é mais do que um. Isso é lógico, está no plural a palavra. Mas segundo a tradição judaica, diz que eram 7 leões. Imagine uma pessoa ser lançada numa cova com 7 leões famintos. Hein? Imagine. Daniel, quando cai na cova, Daniel faz de todos eles uma cama de pelúcia. Já dormiu numa cama quentinha? Pensa na cova dos leões. Já dormiu num travesseiro fofinho? Pensa no peito, na cabeça do leão. Já se esquentou com um cobertor de pele? Pensa na juba do leão. Daniel deitou que ele nem queria sair mais. E o rei, quando assinou, foi para o seu palácio. Diz a palavra que o rei não comeu nada, jejuou por Daniel, hein? Olha o rei Dario como amava Daniel. Só que ele não podia voltar atrás porque é uma assinatura do rei. O rei não contraria o que diz. Tem que cumprir, seja quem for. E está lá, Daniel na cova, o rei fugiu dele, o instrumento de música, ele não queria mais tocar nada, não queria que ninguém tocasse para ele. O rei não dormiu, disse que perdeu o sono naquela noite por causa de Daniel. O rei lá, meu Deus do céu, o Deus de Daniel livrou ele, deixa eu ir. Quando amanheceu o dia, o que o rei fez? Foi correndo lá na cova. Aí ele chegou, uma voz triste, sabe? Ô Daniel, olha lá, versículo 20, capítulo 6, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Como é que alguém chama com voz triste, hein? Ô Daniel, você está vivo ainda? Daniel, você está aí, Daniel? Essa é uma pessoa que chama com voz triste. E quem responde com voz alegre? Como é que responde? Ó rei! Imagina o leão, acordou na hora. Ó rei! Daniel fala, ó rei. Ele exclama, está aqui, versículo 21. Daniel falou, ó rei, vive para sempre. Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel creu, teve fé que Deus iria livrá-lo. Deus o livrou. Deus livra quem tem fé. Quem tem fé aqui? Você que tem fé, nada vai te abalar, nada vai te destruir. Daniel tinha tanta fé que ele entrou na galeria Heróis da Fé. Já ouviu falar Heróis da Fé? Hebreus capítulo 11, coloca aí, versículo 32 ao 33. Olha a fé de Daniel, entrou na galeria dos Heróis da Fé. E está dizendo, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos... Daniel é o quê? Profeta. E dos profetas, o quê? Os quais, diga comigo, os quais, pela fé,
venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam as bocas dos leões pela fé. Daniel era sim um homem de fé. Coloca o quarto segredo aí. Coloca aí, jejum. Daniel jejuava? E como não? Por que Daniel jejuava, hein? Porque ele queria entendimento das visões. O jejum é para o seu fortalecimento, viu? Você que não jejua, você não se fortalece. O jejum faz o seu espírito ficar mais forte do que sua carne. Olha a finalidade do jejum: alcançar um objetivo, ter a interpretação da visão, porque Daniel queria a interpretação da visão. O jejum mata a sua carne e vivifica o seu espírito. Você tem mais força para resistir à tentação. O jejum faz com que Deus mude de ideia, como Jonas. A cidade de Nínive jejuaram, e Deus mudou de ideia de destruir a cidade, por causa da humilhação deles. O jejum, quando Moisés subiu no monte, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. O jejum, quando ele desce do monte, o rosto dele está resplandecendo como luz do dia. Está branco, e os homens não conseguem olhar para Moisés, por tanto brilho que ele tinha no rosto. E através lá de cima do monte, Deus dá a ele os 10 mandamentos em pedras, e ele escreve todos os mandamentos de Deus. O jejum, Jesus disse que o jejum é o fortalecimento espiritual, e te dá autoridade para você mandar a casta de demônios embora. Porque Jesus disse, só tem isto, só esses demônios que são específicos, especialistas, só saem com jejum e oração. Então se você não jejua, você não expulsa a casta de demônios. Você tem que jejuar. Então Daniel jejuava para ter o quê? Intimidade, revelação com Deus. Jesus também jejuou. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O Daniel jejuava. Daniel capítulo 9, versículo 3. Diz que ele jejuava, ele tinha uma vida de oração e de jejum. Olha lá. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco. Daniel jejuava. Daniel jejuou 21 dias, e ali Deus deu a revelação da visão que ele teve de uma guerra prolongada, através do quê? Do jejum. Então o jejum é o fortalecimento do teu espírito. Daniel, quando queria ter a interpretação da revelação, ele jejuava, ele queria entender aquela visão. E o último segredo de Daniel, diga comigo, oração. O último segredo, oração. Quem ora aqui? Jejuar você jejua, né? Agora quem ora? Orar é falar com Deus. Daniel sabia que a oração era uma maneira de conversar com o Pai. Ele sabia que era uma necessidade para alcançar a resposta. Daniel orava. E quantas vezes ele orava? Por que Daniel orava 3 vezes ao dia, hein? Os judeus têm um costume de dizer que a primeira oração foi constituída por Abraão, a segunda oração foi constituída por Isaac, e a terceira oração foi constituída por Jacó. Por isso que os judeus oram 3 vezes ao dia. É uma necessidade que eles têm. Olha lá, virado para Jerusalém as janelas. E a Bíblia diz que é 3 orações. Lá em Salmos 55, versículo 17. 3 orações, diz a palavra do Senhor, olha lá. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei. Clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Por isso que Daniel ao amanhecer já estava orando, na tardezinha estava orando, no pôr do sol estava orando. Todos os dias era assim a vida de Daniel, oração 3 vezes ao dia. E até Jesus orou. Daniel alcançou respostas através da sua oração. Ele ficou 21 dias orando e também jejuando. Lá em Daniel capítulo 10, coloca aí na NTLH, versículo 11 e 12. E fala que ele orava muito para entender as visões, olha lá. E o anjo me disse, Daniel, Deus ama muito, ó, Deus ama muito ele. E me mandou falar com você, aqui é Gabriel dizendo para Daniel, fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Versículo 12. Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Deus vai te dar resposta através da sua oração. Daniel tinha uma vida contínua de oração. Todas as vezes que ele queria ter o entendimento das visões que ele tinha, ele ia fazer o quê?
orar. Daniel capítulo 9, versículo 21. Pode deixar no NTLH. Versículo 21 ao 23. Vai dizer também: ainda estava orando, quando quem? Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim, e eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Por isso que ele orava à tarde. Ele orava de manhã, tarde e noite. E ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Verso 23, logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito, de novo hoje dizendo que ele ama muito a Daniel, o ama muito, e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Quem quer resposta? Ore como Daniel, porque até Jesus orou. Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. 3 vezes. Jesus só teve resposta também porque ele orava. Quando ele ia fazer qualquer ação, tomar qualquer atitude, antes de tudo ele orava. Se você orar, Deus vai te responder. Para a gente encerrar, Jeremias 33, 3 está aqui na RC. O que você precisa? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus te dá a resposta por meio da oração. Receba a sua resposta. Se coloque de pé.